Uma menina de 12 anos entra escondida em uma empresa de tecnologia para matar a fome. Em vez de comida, encontra uma lousa com fórmulas complexas e decide corrigi-las. Horas depois, salva um projeto de 27 milhões de reais com suas anotações. Agora, todos querem descobrir quem é a criança que mudou o destino da empresa. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva não dava trégua em São Paulo naquela noite de julho. Enquanto executivos e funcionários corriam para seus carros no estacionamento do imponente edifício da Neotec Brasil, uma silhueta miúda aproveitava a distração geral para se esgueirar pela porta de serviço. Luísa Oliveira, 12 anos, cabelos cacheados e olhos expressivos, carregava nas costas uma mochila surrada, contendo seus únicos pertences: 2 cadernos cheios de anotações matemáticas, um livro sobre algoritmos encontrado no lixo da universidade e uma troca de roupas. O estômago de Luísa roncava. Fazia quase um dia inteiro que não comia nada, além de algumas bolachas doadas por uma senhora na Avenida Paulista. Depois de fugir do Instituto Renascer, um orfanato da zona leste paulistana, conhecido pela negligência e maus tratos, Luísa vagava entre bibliotecas públicas durante o dia e abrigava-se sob marquises à noite. Em quase 5 meses nas ruas, desenvolvera um talento especial para passar despercebida. A Biblioteca Municipal do Centro tinha se tornado seu refúgio particular. Ali, entre livros de matemática avançada, física e computação, a menina alimentava sua mente curiosa. Com uma capacidade extraordinária de absorver conteúdos complexos, Luísa aprendera sozinha álgebra linear, cálculo diferencial e, nos últimos meses, mergulhara no fascinante mundo das redes neurais e inteligência artificial. Deve ter sobrado alguma coisa do coffee break, sussurrou para si mesma, enquanto caminhava cautelosamente pelos corredores vazios do 14º andar da Neotec, empresa referência em tecnologia no país. Luísa havia estudado o movimento do prédio por dias. Sabia que às sextas-feiras aconteciam reuniões que terminavam tarde e sempre serviam um farto lanche. Também sabia que o sistema de segurança tinha um intervalo de 5 minutos entre as rondas no andar da diretoria. Era tudo o que precisava para entrar, comer algo e sair sem ser notada. Ao passar por uma sala de reuniões com a porta entreaberta, algo chamou sua atenção. Uma enorme lousa branca coberta de equações, diagramas e anotações em várias cores. Mesmo à distância, reconheceu imediatamente. Eram equações relacionadas a um modelo de rede neural profunda, semelhante aos que estudava em seus livros emprestados. Mas havia algo estranho nas fórmulas. A fome foi momentaneamente esquecida. Luísa entrou na sala hipnotizada pelos símbolos matemáticos. Aproximou-se da lousa, analisando cada linha com crescente perplexidade. Pegou um dos pincéis atômicos e começou a fazer pequenas correções, quase instintivamente. Aqui, a função de ativação está errada, murmurou. E essa matriz de pesos precisa ser normalizada de outra forma. Na mesa da sala, um monitor ainda ligado mostrava uma apresentação aberta com o título Projeto Antares, salvando nossa inteligência artificial. Um subtítulo revelava a dimensão do problema. Crise no desenvolvimento. Prazo, 30 dias. Investimento comprometido, 27 milhões. A complexidade do desafio só aumentou o interesse da menina. Completamente absorta, Luísa perdeu a noção do tempo. As horas passaram enquanto ela corrigia funções, redesenhava a arquitetura do modelo, refatorava algoritmos de retropropagação e otimizava o pipeline de processamento de dados. As bolachas encontradas numa bandeja foram seu único sustento enquanto trabalhava. Quando o relógio marcou 3h47 da manhã, a lousa estava totalmente transformada. O que antes era um emaranhado confuso de equações tinha se tornado uma solução elegante e harmoniosa. Luísa deu um passo atrás, contemplando seu trabalho com a satisfação de quem acabara de montar um quebra-cabeça particularmente difícil. Agora sim, murmurou com um pequeno sorriso. Deve funcionar. O som distante do elevador a trouxe de volta à realidade.
Era hora de sair. Pegou sua mochila, comeu o último sanduíche disponível e dirigiu-se à escada de emergência, deixando para trás apenas o resultado de horas de trabalho intenso na lousa e algumas migalhas na mesa. Enquanto descia apressadamente as escadas, não imaginava o impacto que suas correções teriam na manhã seguinte. O dia mal havia amanhecido quando Fernanda Machado, CEO da Neotec Brasil, e Ricardo Torres, diretor de tecnologia, entraram na sala de reuniões. Ambos carregavam expressões de derrota, após semanas tentando salvar o projeto Antares, um ambicioso sistema de IA que consumira milhões em investimentos e estava prestes a fracassar. A apresentação aos investidores estava marcada para dali a 2 semanas, e o sistema continuava apresentando falhas críticas. Vamos ter que recomeçar do zero, Ricardo. Não tem outro jeito, disse Fernanda, deixando sua pasta na mesa. Precisamos... Espera, o que aconteceu com a lousa? Os 2 executivos pararam atônitos diante do quadro branco. As equações que haviam deixado na noite anterior, resultado de meses de tentativas frustradas da equipe, tinham sido completamente reorganizadas em uma estrutura que nenhum deles reconhecia à primeira vista. Quem fez isso? Perguntou Ricardo, aproximando-se da lousa com os olhos arregalados. Isso não é o que deixamos aqui ontem. Parece uma arquitetura completamente diferente, respondeu Fernanda, cada vez mais perplexa enquanto analisava as equações. Ricardo, isso pode funcionar? O diretor técnico estudou as anotações por longos minutos, sua expressão passando gradualmente da confusão à admiração. É brilhante, murmurou finalmente. É uma abordagem que nunca consideramos. Veja como a função de custo foi redefinida e como a arquitetura da rede foi simplificada, mantendo a profundidade de processamento. Quem quer que tenha feito isso entende de IA em um nível que, francamente, me deixa envergonhado por não ter pensado nisso antes. Precisamos testar imediatamente. Fernanda pegou o telefone. Vou chamar a equipe agora mesmo. E também quero as gravações das câmeras de segurança. Precisamos descobrir quem é nosso misterioso salvador. 2 horas depois, a sala estava repleta de engenheiros e cientistas de dados, todos em silêncio, enquanto observavam as telas dos computadores. O modelo revisado estava sendo executado em uma simulação de alta fidelidade. Os resultados começaram a aparecer, provocando suspiros de espanto. Precisão 97,8%. Latência reduzida em 62%. Eficiência energética aumentada em 78%. Lia um dos engenheiros, mal conseguindo acreditar nos números que via. Isso não é apenas uma melhoria, é uma revolução no modelo. Ricardo, que revisava as gravações de segurança em seu tablet, de repente empalideceu. Fernanda, você precisa ver isso. Na tela, a imagem noturna mostrava claramente uma menina, aparentemente muito jovem, trabalhando concentrada na lousa durante horas. Uma criança? Fernanda aproximou-se, incrédula. Uma criança resolveu o problema que nossa equipe inteira não conseguiu em meses? Pelos vídeos, ela entrou pouco depois das 10 da noite e saiu quase às 4 da manhã, informou Ricardo. Parecia saber exatamente o que estava fazendo. Fernanda assistiu à gravação por mais alguns minutos, observando a facilidade com que a menina manipulava equações complexas, como se estivesse simplesmente escrevendo seu próprio nome. Precisamos encontrá-la, decidiu, levantando-se. Seja quem for, essa garota não pode simplesmente desaparecer. Durante 3 dias, funcionários da segurança da Neotec vasculharam as redondezas do prédio sem sucesso. Seguindo orientações de Fernanda, evitaram contatar autoridades. A situação era delicada demais para despertar atenção externa. Enquanto isso, a equipe técnica implementava as mudanças propostas pela misteriosa visitante, maravilhando-se com cada novo teste bem-sucedido. Não entendo como não pensamos nisso antes, comentou Débora Mendes, líder da equipe de engenharia, analisando os resultados. É como se tivéssemos um diamante nas mãos sem saber lapidar, e de repente alguém apareceu e mostrou exatamente onde cortar. Sentado do outro lado da mesa, Rafael Cordeiro, especialista em inteligência artificial com diversos prêmios internacionais e consultor sênior do projeto, mantinha uma expressão fechada.
Não compartilhava do entusiasmo geral. Estamos realmente acreditando que uma criança resolveu um problema que desafiou PhDs por meses? Questionou, ajustando os óculos com impaciência. Deve haver alguma explicação mais plausível. Fernanda, que acabava de entrar na sala, ouviu o comentário. As câmeras não mentem, Rafael, respondeu colocando seu notebook sobre a mesa. E os resultados também não. A questão agora é encontrá-la. Tive uma ideia, interveio Ricardo. Se ela é tão brilhante em matemática, deve frequentar bibliotecas. Vamos começar pelas mais próximas do prédio. A sugestão revelou-se certeira. Na tarde do quarto dia, após visitar diversas bibliotecas municipais, Fernanda finalmente a avistou. Luísa estava absorta em um volumoso livro sobre aprendizado profundo, sentada sozinha em uma mesa, nos fundos da Biblioteca Mário de Andrade, no centro da cidade. Fernanda hesitou, observando-a à distância. A menina usava roupas surradas mas limpas, tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo improvisado e fazia anotações meticulosas em um caderno. Apesar da aparente fragilidade física, havia uma intensidade em sua concentração que impressionava. Aproximando-se devagar para não assustá-la, Fernanda sentou-se na cadeira oposta. Luísa ergueu os olhos imediatamente alerta. Seu corpo tenso denunciava anos de instinto de autopreservação. Olá, disse Fernanda com voz calma. Meu nome é Fernanda Machado. Acredito que você visitou minha empresa recentemente. Os olhos da menina se arregalaram levemente, mas ela não respondeu. Seus dedos apertaram o lápis com mais força. Não estou aqui para causar problemas, continuou Fernanda. Na verdade, vim agradecer. Você resolveu um problema que estava deixando nossa equipe inteira de cabelo em pé. Luísa permaneceu em silêncio, avaliando a situação. Seus olhos, porém, tinham um brilho de curiosidade. Posso perguntar seu nome? Tentou novamente Fernanda. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, a menina finalmente falou. Luísa, respondeu com voz baixa, mas firme. Luísa Oliveira. Prazer em conhecê-la, Luísa. Você tem um talento extraordinário para matemática e inteligência artificial. Onde aprendeu tudo isso? A menina deu de ombros, um gesto que tentava minimizar suas próprias realizações. Nos livros. Aqui, principalmente. Apontou para as estantes ao redor. Quando se entende a base da matemática, o resto é consequência lógica. Fernanda sorriu impressionada com a resposta simples e profunda. E onde você mora, Luísa? Seus pais sabem que você estava na Neotec àquela hora da noite? A menina tensionou visivelmente, fechando o livro. Não tenho pais, respondeu secamente. E não fiz nada de errado. Só corrigi algumas equações. Percebendo que havia tocado em um ponto sensível, Fernanda mudou de abordagem. É claro que não fez nada errado. Na verdade, você nos ajudou imensamente, garantiu com sinceridade. Nosso projeto estava prestes a fracassar, e suas correções o salvaram. A Neotec gostaria de retribuir. Luísa estreitou os olhos, desconfiada. Não preciso de caridade. Não é caridade, Luísa. É reconhecimento por trabalho intelectual. Fernanda abriu sua pasta e tirou um cartão de visita. Gostaria de conhecer nossa equipe? Ver como suas ideias estão sendo implementadas? Talvez até nos ajudar um pouco mais? A curiosidade científica finalmente venceu a desconfiança nos olhos da menina. Ela pegou o cartão, examinando-o com atenção. Como sei que isso não é uma armadilha? Fernanda respeitava aquela cautela. Para uma criança vivendo nas ruas, confiar em adultos era um luxo perigoso. É uma pergunta justa, respondeu com honestidade. Não posso provar minhas intenções com palavras, mas posso garantir que será em um ambiente seguro. Inclusive, se preferir, podemos contatar uma assistente social para acompanhá-la. Assistente social? Luísa recuou instintivamente. Para me mandar de volta ao instituto? Não, para garantir seus direitos, esclareceu Fernanda, percebendo a história complexa por trás daquela reação. Luísa, não sei o que aconteceu com você, mas posso ver que é uma pessoa extraordinária. Não quero prejudicá-la, só oferecer uma oportunidade. A menina ficou em silêncio por quase 1 minuto, ponderando. A ideia de ver de perto uma empresa de tecnologia era tentadora. Mais ainda,
A possibilidade de trabalhar com inteligência artificial de verdade, não apenas em teoria. Posso ir embora quando quiser? Perguntou finalmente. Absolutamente, confirmou Fernanda. A porta estará sempre aberta. Luísa guardou o cartão no bolso da calça jeans desbotada. Vou pensar no assunto. Ótimo, estaremos esperando. Fernanda levantou-se, mas antes de se afastar acrescentou. Ah, e Luísa, obrigada novamente. Você é realmente impressionante. Na manhã seguinte, para a surpresa da recepcionista da Neotec, uma menina de aparência simples apareceu no saguão do luxuoso edifício, perguntando por Fernanda Machado. Ao seu lado, uma mulher negra de meia-idade com expressão gentil se apresentou como Mariana Santos, assistente social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Recebi uma ligação da doutora Fernanda ontem à noite, explicou Mariana à recepcionista. Ela pediu que eu acompanhasse Luísa nesta visita. Em poucos minutos, Fernanda apareceu pessoalmente para recebê-las, seu rosto iluminando-se ao ver Luísa. Você veio, exclamou com genuíno entusiasmo, e vejo que está bem acompanhada. Encontrei a Mariana na biblioteca, explicou Luísa. Ela sempre foi legal comigo. Mariana sorriu. Conheço Luísa há alguns meses. Ela frequenta os programas educacionais que coordeno, mas nunca consegui convencê-la a aceitar abrigo formal, explicou a assistente social. Quando ela me contou sobre seu convite, achei importante vir também. Espero que não se importe. Pelo contrário, fico aliviada, respondeu Fernanda com sinceridade. A situação é incomum e queremos fazer tudo corretamente. Vamos subir? No 14º andar. A mesma sala de reuniões onde tudo começara estava agora ocupada pela equipe principal do projeto Antares. Todos se levantaram quando Fernanda entrou acompanhada das visitantes. Pessoal, esta é Luísa Oliveira, apresentou Fernanda, a pessoa que resolveu o problema do Antares. Os olhares de surpresa e incredulidade não passaram despercebidos por Luísa. Ela já estava acostumada a ser subestimada. Rafael Cordeiro, o especialista sênior, deu um passo à frente, sua expressão oscilando entre ceticismo e curiosidade. Então você é nossa misteriosa visitante noturna, disse ele, estudando-a com intensidade. Devo admitir que esperava alguém diferente. As pessoas geralmente esperam, respondeu Luísa, sustentando o olhar dele sem hesitação. Ricardo apressou-se a amenizar o clima. Implementamos suas alterações, Luísa, e os resultados são impressionantes. Gostaria de ver? Os olhos da menina brilharam. Posso mesmo? Nos minutos seguintes, Ricardo mostrou como as modificações propostas por Luísa tinham transformado o desempenho do sistema. A menina observava atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas que surpreendiam até mesmo os engenheiros mais experientes. Interessante. Vocês ajustaram a taxa de aprendizado conforme eu sugeri, comentou ela, analisando uma tela de métricas. Mas acho que poderia ser ainda mais eficiente se... Antes que pudesse completar, Rafael a interrompeu. Você realmente entende o que está vendo? Ou apenas repetindo termos que leu em algum lugar? Mariana ia protestar contra a hostilidade, mas Luísa foi mais rápida. A estrutura tensorial que implementei reorganiza o fluxo de informação na rede neural para minimizar redundâncias computacionais durante a retropropagação, explicou com calma. Se quiser, posso demonstrar matematicamente porque isso funciona melhor que a abordagem tradicional que vocês estavam usando. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Foi Fernanda quem finalmente o quebrou. Acho que isso responde sua pergunta, Rafael, disse com um sorriso contido. E agora, que tal mostrarmos a Luísa onde pode realmente nos ajudar? Nas 2 semanas seguintes, a rotina da Neotec Brasil foi completamente transformada pela presença de Luísa. Após uma série de reuniões entre Fernanda, Mariana e as autoridades competentes, conseguiram um arranjo temporário. Luísa seria oficialmente uma consultora júnior do projeto Antares, recebendo uma bolsa de estudos enquanto morava em um apartamento supervisionado próximo à empresa, com Mariana como sua tutora temporária. A papelada era complexa, envolvendo desde documentos do Conselho Tutelar até autorizações especiais para trabalho educativo de menores em situação de vulnerabilidade.
mas Fernanda moveu montanhas para garantir que tudo fosse feito legalmente. Afinal, Luísa não era apenas uma criança prodígio. Era uma salvação para o projeto mais ambicioso da empresa. Na estação de trabalho improvisada que montaram para ela, Luísa passava horas aperfeiçoando algoritmos e reconstruindo partes inteiras do sistema. As barreiras iniciais de desconfiança aos poucos se dissolviam, com exceção de Rafael, que mantinha uma distância calculada. Como consegue visualizar estruturas tão complexas sem diagramas? Perguntou Débora certa manhã, observando Luísa trabalhar. A menina deu de ombros, continuando a digitar código sem interrupção. É como ouvir música. Quando você conhece bem as notas, consegue ouvir a melodia mesmo antes de ser tocada. Na sala ao lado, Fernanda conversava com Ricardo e Mariana sobre o futuro de Luísa. Ela precisa de educação formal, estruturada para seu nível cognitivo, argumentava Mariana. Já contatei especialistas em educação para superdotados, mas encontrar um programa adequado para alguém com capacidades tão excepcionais não é simples. A Neotec pode financiar tutores particulares, ofereceu Fernanda. Podemos montar um currículo personalizado que atenda tanto às exigências acadêmicas quanto aos interesses específicos dela. Ricardo balançou a cabeça pensativo. O mais impressionante não é apenas sua compreensão da matemática, mas sua intuição para sistemas complexos. Ela vê padrões que escapam até aos nossos especialistas mais experientes. O relatório psicológico preliminar indica que Luísa desenvolveu essa hiperfocalização como mecanismo de sobrevivência, explicou Mariana, folheando uma pasta. Quando fugiu do Instituto Renascer, mergulhar na matemática e na lógica foi sua forma de encontrar ordem em um mundo caótico. Fernanda suspirou. Ainda não consigo acreditar no que ela sofreu naquele lugar. As denúncias que você encaminhou ao Ministério Público são gravíssimas. Infelizmente não é um caso isolado, respondeu Mariana com amargura. Mas estamos focados em garantir que o futuro de Luísa seja diferente. Ao voltarem para a sala principal, encontraram Luísa em uma discussão técnica acalorada com Rafael. A equipe assistia ao embate em silêncio respeitoso. Seu modelo vai falhar em ambientes de alta variância, insistia Rafael, apontando para a tela. A função de custo que você propõe não tem robustez suficiente. Está analisando com o paradigma errado, rebatia Luísa sem intimidar-se. A arquitetura que implementei é adaptativa. Quanto maior a variância, melhor ela se ajusta. Isso é teoria. Na prática, sistemas reais não funcionam assim. Vamos testar então, desafiou a menina. Prepare o cenário mais difícil que puder imaginar. Se falhar, reformulo tudo. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Rafael. Aceito o desafio. Durante as horas seguintes, Rafael configurou um ambiente de teste com o máximo de adversidades possíveis para um sistema de IA. Dados ruidosos, interrupções aleatórias, recursos computacionais limitados, requisitos contraditórios. Era o tipo de teste que faria a maioria dos sistemas entrar em colapso. A equipe inteira se reuniu para observar os resultados, muitos esperando ver, finalmente, um limite para o talento da jovem prodígio. Os números começaram a aparecer na tela. Eficiência em 92,7%, anunciou Ricardo incrédulo. Em um ambiente caótico como esse, esperaríamos algo em torno de 50%, 60%, na melhor das hipóteses. Rafael ajustou os óculos, sua expressão séria enquanto analisava os dados. Impressionante, admitiu finalmente olhando para Luísa com um novo respeito. Você não apenas entende a teoria, mas consegue aplicá-la de formas que eu não tinha considerado. A menina não comemorou, apenas assentiu. Agora podemos otimizar a pipeline de ingestão de dados? Perguntou, já voltando sua atenção para o próximo desafio. Identificei alguns gargalos que estão limitando a velocidade de processamento. Foi nesse momento que o sistema de monitoramento disparou um alerta. Todos os olhares se voltaram para o monitor central, onde um aviso piscava em vermelho. Tentativa de acesso não autorizado detectada, informou Débora rapidamente digitando comandos. Alguém tentou injetar código no repositório principal. Ricardo aproximou-se, preocupado. De onde veio o acesso? Estou rastreando, respondeu Débora, seus dedos voando pelo teclado. Parece que foi
interno, de dentro da nossa rede. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Fernanda cruzou os braços. O que exatamente tentaram injetar? Ainda não sei. O sistema bloqueou automaticamente, explicou Débora. Vou precisar de tempo para analisar. Luísa, que observava atentamente, levantou-se e se aproximou do monitor principal. Posso dar uma olhada? Após um olhar de aprovação de Ricardo, Débora cedeu seu lugar. Luísa começou a navegar pelos logs de sistema com uma familiaridade que surpreendia. Em poucos minutos, sua expressão ficou grave. Não foi apenas uma tentativa de acesso, disse finalmente. Alguém inseriu um código malicioso no módulo de validação de dados há 3 dias. Está programado para ativar durante a demonstração aos investidores. A revelação causou um burburinho alarmado. Como isso passou pelos nossos protocolos de segurança? Questionou Fernanda. Foi disfarçado como uma atualização de rotina, explicou Luísa. Mas a assinatura de tempo é inconsistente. E há um gatilho aqui que só seria ativado em condições específicas. Que tipo de dano causaria? Perguntou Ricardo. Degradação progressiva, respondeu Luísa, ainda analisando o código. O sistema pareceria funcionar normalmente no início, mas começaria a cometer erros cada vez mais graves, até falhar completamente no momento mais crítico da demonstração. Rafael, que permanecera silencioso, aproximou-se. Preciso ver isso, disse com urgência incomum na voz. Luísa se afastou para dar-lhe espaço, observando atentamente sua reação. Por um momento fugaz, algo parecido com pânico cruzou o rosto do especialista. Isso é sofisticado, comentou ele visivelmente perturbado. Parece obra de alguém que conhece muito bem nosso sistema. Ou seja, alguém da equipe, concluiu Fernanda, seu tom gélido. O clima na sala ficou ainda mais tenso. Ricardo tomou a iniciativa. Vamos remover esse código imediatamente e reforçar todos os protocolos de segurança. Fernanda, precisamos investigar quem teve acesso ao repositório nos últimos dias. Já estou providenciando, respondeu a CEO, pegando o telefone, e vou convocar uma auditoria de segurança completa. Enquanto a equipe se mobilizava para conter a crise, Luísa permaneceu quieta, observando a movimentação ao seu redor. Seus olhos, porém, seguiam Rafael, que parecia anormalmente agitado. Horas depois, com a crise contida e o código malicioso neutralizado, a maioria da equipe já havia ido embora. Apenas Luísa, Fernanda e Ricardo permaneciam na sala, revisando os protocolos de segurança reforçados. Acredito que estamos seguros agora, concluiu Ricardo esfregando os olhos cansados. Mas ainda precisamos descobrir quem fez isso. O mais preocupante é que foi claramente uma sabotagem interna, ponderou Fernanda. Alguém que quer ver o projeto fracassar. Luísa, que estivera incomumente silenciosa, finalmente falou. Posso investigar isso. Os 2 adultos olharam para ela com surpresa. Como assim? Perguntou Fernanda. Entendo como o sistema funciona agora. Posso rastrear quem fez essas modificações, mesmo que tenham tentado esconder. Ricardo hesitou. Luísa, isso pode ser perigoso. Se alguém está deliberadamente sabotando o projeto... Estou acostumada a me proteger, interrompeu a menina com uma maturidade perturbadora. Ninguém suspeitaria de mim. Fernanda e Ricardo trocaram olhares preocupados. Não podemos colocar essa responsabilidade sobre você, disse Fernanda com firmeza. Já acionei nossa equipe de segurança da informação. Luísa deu de ombros, um gesto que já se tornara sua marca registrada, quando discordava silenciosamente. Tudo bem. Mais tarde, no apartamento onde estava hospedada com Mariana, Luísa esperou até que sua tutora adormecesse. Silenciosamente, abriu seu notebook, um presente da Neotech, e conectou-se remotamente ao sistema da empresa usando as credenciais que haviam lhe fornecido. Se ninguém vai procurar nos lugares certos, terei que fazer isso sozinha, murmurou para si mesma, enquanto seus dedos começavam a dançar pelo teclado. O código da tela refletia-se em seus olhos determinados. A noite seria longa, mas Luísa estava acostumada a passar noites em claro, e desta vez tinha um mistério importante para resolver. O relógio digital marcava 3h42 da manhã quando Luísa finalmente encontrou o que procurava. Sentada no pequeno escritório improvisado em seu quarto,
Rodeada apenas pela luz azulada da tela do computador, a menina analisava meticulosamente logs de acesso e registros de modificações do sistema. Entendi o truque, sussurrou para si mesma, um pequeno sorriso de satisfação formando-se em seus lábios. O sabotador havia sido cuidadoso, usando uma série de técnicas para ocultar seus rastros. Timestamps adulterados, logins fantasmas, rotas indiretas. Para olhos menos treinados, seria impossível identificar um padrão. Mas Luísa não via apenas dados isolados. Ela enxergava conexões, sequências lógicas, incongruências matemáticas. Após backups de segurança e documentação detalhada de suas descobertas, a menina finalmente se deitou, dormindo apenas algumas horas antes que Mariana a acordasse para o café da manhã. Você parece cansada, observou a assistente social, colocando uma tigela de iogurte com frutas na frente da menina. Ficou até tarde estudando de novo. Luísa assentiu vagamente, evitando elaborar. Confiava em Mariana, mas aprendera desde cedo que quanto menos pessoas soubessem de seus planos, mais segura estaria. Tenho uma reunião importante hoje, respondeu simplesmente. Chegando à Neotech, Luísa foi direto à sala de Fernanda, ignorando os protocolos usuais. A secretária tentou impedi-la, mas a CEO, vendo a determinação no rosto da menina através da porta de vidro, acenou para que a deixassem entrar. Fernanda, precisamos conversar, disse Luísa, fechando a porta atrás de si. Em particular, percebendo a seriedade da situação, Fernanda pediu que não fossem interrompidas e ofereceu uma cadeira à jovem. O que descobriu, Luísa? A menina conectou um pendrive ao computador de Fernanda e abriu uma série de arquivos. Identifiquei quem tentou sabotar o projeto Antares, disse diretamente. Foi Rafael. Fernanda recostou-se em sua cadeira, a expressão oscilando entre choque e incredulidade. Rafael? Tem certeza? Ele é um dos profissionais mais respeitados da área. Está conosco há anos. Os dados não mentem, respondeu Luísa, abrindo gráficos e logs. Ele usou credenciais administrativas em horários incomuns, disfarçou modificações como atualizações de rotina e implementou um código destrutivo que só seria ativado durante a apresentação. À medida que Luísa explicava suas descobertas técnicas, a expressão de Fernanda endurecia. As evidências eram irrefutáveis. Mas por quê? Perguntou finalmente. Qual seria o motivo? Luísa abriu outro arquivo, mostrando capturas de tela de e-mails e mensagens criptografadas que havia conseguido decifrar. Ele está trabalhando com a Quantum Minds há pelo menos 6 meses, explicou, referindo-se à principal concorrente da Neotech no mercado de IA. As mensagens mostram transferências financeiras significativas e promessas de um cargo de direção após o fracasso do Antares. Fernanda passou as mãos pelo rosto, processando a traição. Como você conseguiu acesso a essas informações? Perguntou, finalmente percebendo a extensão da investigação noturna de Luísa. A menina hesitou brevemente. Prefiro não detalhar meus métodos, respondeu diplomaticamente, mas garanto que tudo foi documentado de forma que possa ser verificado por sua equipe de segurança. Fernanda estudou Luísa por um momento, dividida entre admiração por sua competência e preocupação com seus métodos. Por fim, pegou o telefone. Ricardo, venha à minha sala imediatamente e traga o chefe de segurança. Meia hora depois, uma pequena reunião de emergência havia sido formada. Além de Fernanda e Luísa, estavam presentes Ricardo Júlio Almeida, diretor de segurança, e Débora. As evidências são conclusivas, confirmou Júlio após revisar a documentação apresentada por Luísa. Rafael não apenas sabotou o sistema, mas tem mantido comunicação regular com executivos da Quantum Minds há meses. Precisamos agir imediatamente, decidiu Ricardo. Hoje é o último dia de desenvolvimento antes da apresentação aos investidores. Se ele perceber que foi descoberto, ele vai tentar algo mais drástico, completou Luísa. Já pensei nisso. Por isso implementei algumas salvaguardas ontem à noite. Os adultos olharam para ela com expressões que misturavam surpresa e preocupação. Que tipo de salvaguardas? Perguntou Débora. Um sistema de detecção que monitora qualquer tentativa de modificação nos módulos críticos,
explicou Luísa. E backups redundantes que só eu e agora vocês conhecem. Fernanda estudou a jovem com intensidade crescente. Luísa, isso vai além de suas responsabilidades como consultora. Você se colocou em uma posição potencialmente perigosa. A menina deu seu característico dar de ombros. Quando se vive nas ruas, aprende-se a identificar ameaças antes que elas se concretizem. Respondeu simplesmente. Rafael nunca aceitou minhas contribuições. Agora entendo por quê. Minha solução arruinava seus planos. O que devemos fazer? Perguntou Ricardo, voltando-se para Fernanda. Após alguns momentos de reflexão, a CEO tomou sua decisão. Vamos confrontá-lo agora, com as provas em mãos. Júlio, prepare a equipe de segurança. Ricardo, certifique-se de que todos os acessos de Rafael foram revogados. Débora, faça uma verificação completa em todo o código que ele tocou nas últimas semanas. Luísa observava a movimentação com uma expressão neutra que disfarçava sua ansiedade interna. Confrontos diretos sempre a deixavam desconfortável, um reflexo de anos evitando conflitos que poderiam resultar em agressão física. Rafael estava em sua sala quando o grupo entrou. Levantou os olhos de seu computador, surpreso com a comitiva incomum. Aconteceu algo? Perguntou, ajustando os óculos. Aconteceu, Rafael, respondeu Fernanda, seu tom gélido. Descobrimos a sabotagem no projeto Antares. O especialista manteve a compostura, embora um leve franzir de sobrancelhas o denunciasse. Que bom. Já identificaram o responsável? Sim. Fernanda fez um gesto e Júlio colocou uma pasta sobre a mesa. Você. Rafael riu, um som forçado que não atingiu seus olhos. Isso é absurdo. Por que eu sabotaria um projeto que lidero há 2 anos? Por dinheiro e uma promessa de cargo na Quantum Minds, respondeu Ricardo, abrindo a pasta e mostrando as evidências compiladas por Luísa. A cor abandonou o rosto de Rafael. Seus olhos percorreram rapidamente os documentos, detendo-se nas capturas de conversas que acreditava estarem protegidas por criptografia avançada. Isso é fabricação. Tentou, sua voz perdendo convicção. Alguém está me incriminando. Seu olhar então encontrou Luísa, que permanecia parcialmente oculta atrás de Ricardo. A compreensão e a fúria cruzaram seu rosto. Foi você, acusou, apontando para a menina. De alguma forma, você forjou tudo isso. Luísa deu um passo à frente, sustentando o olhar dele com uma calma que mascarava seu coração acelerado. Os timestamps dos seus acessos noturnos correspondem exatamente aos horários das mensagens para a Quantum Minds, explicou tecnicamente. A assinatura digital do código malicioso corresponde ao seu padrão de programação. Os rastros estão lá, para quem sabe onde procurar. Rafael empalideceu ainda mais. Por um momento, pareceu que iria continuar negando, mas então seus ombros caíram. Vocês não entendem, disse passando as mãos pelo rosto. O projeto estava fadado ao fracasso antes dela aparecer, apontou para Luísa. Trabalhamos por 2 anos sem resultados concretos. A Quantum Minds ofereceu uma saída. Uma saída, repetiu Fernanda incrédula. Você chama traição de saída. Chamo de sobrevivência profissional, rebateu Rafael, recuperando parte de sua compostura. E quando essa criança apareceu do nada e resolveu problemas que especialistas mundiais não conseguiram, ninguém questionou, ninguém achou estranho. Era óbvio que nunca funcionaria a longo prazo. Mas funcionou, interveio Débora. Os testes provaram isso. Testes controlados, exclamou Rafael. Em ambiente real com dados reais, o sistema seria exposto como a fraude que é. Então você tentou garantir o fracasso, concluiu Ricardo, sua voz carregada de decepção. Rafael não respondeu diretamente, mas seu olhar para Luísa continha tanto ressentimento que a menina instintivamente deu um passo para trás. Você nem deveria estar aqui, murmurou ele. Uma criança de rua sem credenciais, sem formação formal, sem nada além de intuição e sorte. Chega, cortou Fernanda. Rafael Cordeiro, você está oficialmente desligado da Neotech Brasil. Júlio o escoltará para recolher seus pertences pessoais, e nosso departamento jurídico entrará em contato para discutir as implicações legais de suas ações. Vocês vão se arrepender, ameaçou Rafael enquanto era conduzido para fora.
Quando perceberem que apostaram o futuro da empresa nas ideias de uma menina de rua, a porta se fechou, cortando suas palavras. Um silêncio pesado pairou na sala por alguns momentos. Sinto muito que tenha presenciado isso, Luísa, disse Fernanda finalmente. Mas quero que saiba que seu valor aqui não está em questão. A menina assentiu, mas seus olhos revelavam que as palavras de Rafael haviam tocado em inseguranças profundas. E se ele estiver certo? Perguntou baixinho. E se em ambiente real o sistema não funcionar como previsto? Débora se aproximou, colocando gentilmente uma mão no ombro da menina. Então resolveremos isso juntos, garantiu, como uma equipe, porque é isso que somos agora. De volta à sala principal de desenvolvimento, a notícia da traição de Rafael e de sua demissão já circulava. A equipe trabalhava com renovada urgência, verificando e reforçando cada aspecto do sistema. Temos menos de 24 horas até a apresentação, lembrou Ricardo. Precisamos garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente. Luísa olhou ao redor, para as pessoas que haviam passado de estranhos a colegas em apenas algumas semanas. Pela primeira vez desde que fugira do orfanato, sentia-se parte de algo. Vai funcionar, afirmou com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Enquanto a equipe mergulhava nos preparativos finais, Luísa observou Fernanda conversando em voz baixa com Ricardo em um canto afastado. Algo na expressão determinada da CEO lhe dizia que a apresentação do dia seguinte seria mais do que apenas uma demonstração tecnológica. Seria um momento decisivo para todos eles. A manhã da apresentação chegou com o céu de São Paulo excepcionalmente límpido após dias de chuva. No apartamento temporário, Luísa estava sentada na beira da cama, contemplando as roupas novas que Mariana havia comprado para ela. Calça jeans de bom corte, camisa social azul clara e um par de tênis brancos impecáveis. Nervosa? Perguntou Mariana entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. Não sei, respondeu Luísa honestamente. Nunca estive em algo assim antes. Fernanda me contou sobre suas salvaguardas no sistema, comentou Mariana, sentando-se ao lado dela. Foi muito corajoso e inteligente da sua parte, mas também arriscado. Luísa deu de ombros pegando uma torrada. Estava protegendo o projeto. Estava protegendo a todos vocês, corrigiu Mariana gentilmente. É o que fazemos quando começamos a nos importar com as pessoas. A observação fez Luísa pausar. Ela nunca havia pensado nisso dessa forma. Nas ruas, cuidar de si mesma era sempre a prioridade absoluta. Formar vínculos significava vulnerabilidade. Mas agora percebeu que se importava profundamente com o que acontecia na Neotech, não apenas com o projeto, mas com as pessoas. Acha que vai dar certo? Perguntou, uma rara demonstração de insegurança. Mariana sorriu. Acredito que sim. Mas mesmo que não dê, você já conquistou algo extraordinário. O quê? Um recomeço. Uma chance de construir um futuro diferente. Luísa assentiu silenciosamente, processando aquelas palavras enquanto terminava seu café da manhã. Ao chegarem à Neotech, o edifício já fervilhava de atividade. O auditório principal havia sido preparado para a demonstração, com representantes de fundos de investimento, executivos de tecnologia e até alguns jornalistas especializados. Nos bastidores, a equipe fazia os últimos ajustes. Débora testava as conexões do sistema, enquanto Ricardo revisava a apresentação com Fernanda. Luísa, que bom que chegou, saudou Ricardo ao vê-la. Estamos prestes a fazer o teste final do sistema. A menina aproximou-se da estação de controle, seus olhos percorrendo rapidamente os monitores. Todos os indicadores estavam verdes. Um bom sinal. Podemos iniciar o teste em ambiente simulado, sugeriu. Durante os 15 minutos seguintes, a equipe observou em silêncio, enquanto o sistema Antares processava um conjunto complexo de dados, realizando análises preditivas, reconhecimento de padrões e tomadas de decisão autônomas, tudo com uma eficiência impressionante. 98,2% de precisão, anunciou Débora quando o teste terminou. Latência reduzida em 73%, comparado à versão anterior. Performance energética otimizada em 84%. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Vamos conseguir, afirmou Ricardo, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. Enquanto a equipe comemorava discretamente,
Fernanda se aproximou de Luísa. "Posso falar com você em particular?" pediu, guiando a menina para uma sala adjacente. Já acomodadas, Fernanda foi direta. "Quero fazer uma proposta, Luísa. Algo que venho pensando desde que você nos ajudou com o Antares." A menina esperou, curiosa. "Você transformou não apenas nosso projeto, mas nossa maneira de pensar", continuou Fernanda. "E isso me fez questionar. Quantas outras mentes brilhantes estão por aí, invisíveis ao sistema, sem oportunidade de desenvolver seu potencial?" Os olhos de Luísa se estreitaram levemente, tentando entender onde aquela conversa chegaria. "Estou propondo criar um programa permanente na Neotech", explicou Fernanda. "Um programa para identificar e desenvolver talentos excepcionais de origens não convencionais. Jovens de rua, de abrigos, de comunidades periféricas. Pessoas que, como você, têm potencial extraordinário, mas nenhuma porta aberta." Luísa piscou, genuinamente surpresa. "Um programa social?" "Social e estratégico", corrigiu Fernanda. "A diversidade cognitiva é um ativo inestimável para a inovação. Identificar mentes que pensam diferente, que resolvem problemas de formas não ortodoxas, é não apenas uma responsabilidade social, mas uma vantagem competitiva." A menina considerou a ideia por alguns momentos. Como funcionaria? Parcerias com bibliotecas públicas, centros comunitários, abrigos, testes que medem curiosidade, criatividade e resolução de problemas, não conhecimento formal, mentoria personalizada, educação adaptada, oportunidades reais de desenvolvimento. "Não seria só caridade", afirmou Luísa, mais como constatação do que pergunta. "Exatamente. Seria investimento", concordou Fernanda, "em potencial humano e em inovação." "E qual seria meu papel nisso?" Fernanda sorriu. "Quero que você ajude a desenhá-lo. Quem melhor que você para entender o que jovens em situações semelhantes precisam? Você seria nossa consultora especial, enquanto continua seus estudos e seu desenvolvimento aqui." Luísa ficou em silêncio, processando a proposta. Era mais do que jamais esperaria, mais do que acreditava merecer. Não era apenas sobre ela, era sobre criar oportunidades para outros como ela. "Por que está fazendo isso?" perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Fernanda hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Porque acredito que o maior desperdício do mundo é o potencial humano não realizado", respondeu com sinceridade. "E porque você me mostrou que nossas suposições sobre quem pode contribuir com inovação estavam profundamente limitadas." Antes que Luísa pudesse responder, Ricardo abriu a porta. "Desculpem interromper, mas os investidores estão chegando. Precisamos nos preparar." Fernanda levantou-se. "Pense na proposta, conversamos mais depois da apresentação." Luísa assentiu, seguindo-os de volta para o auditório. Sua mente fervilhava com as possibilidades que acabaram de ser abertas à sua frente. O auditório estava quase lotado, quando a apresentação começou. Fernanda subiu ao palco com a confiança característica de quem liderava uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. "Senhoras e senhores, há 2 anos, a Neotech Brasil embarcou em uma jornada ambiciosa. Desenvolver um sistema de inteligência artificial adaptativo que pudesse revolucionar como processamos e analisamos informações complexas", começou ela. "O caminho foi mais desafiador do que prevíamos. Enfrentamos obstáculos técnicos que pareciam intransponíveis. Vimos prazos sendo estendidos e recursos sendo consumidos." Na plateia, Luísa observava atentamente, sentada entre Mariana e Débora. Notou executivos da Quantum Minds nas primeiras fileiras, seus rostos impassíveis enquanto ouviam. "Há algumas semanas estávamos à beira do fracasso", continuou Fernanda, sua honestidade surpreendendo a audiência. "E então, algo extraordinário aconteceu. Uma intervenção que não apenas salvou o projeto, mas o elevou a um patamar que não imaginávamos possível." Com um gesto, Fernanda chamou Ricardo ao palco. O diretor técnico assumiu o microfone. "O que vamos demonstrar hoje não é apenas uma melhoria incremental", explicou ele. "É uma completa reformulação de como sistemas de IA podem aprender, adaptar-se e evoluir." Nos minutos seguintes,
Ricardo conduziu uma demonstração ao vivo do sistema Antares, processando dados em tempo real, respondendo a desafios impostos pela audiência e mostrando métricas de desempenho que faziam os investidores trocarem olhares impressionados. Como podem ver, a eficiência é incomparável a qualquer sistema similar no mercado, concluiu Ricardo. Mas a verdadeira revolução está na arquitetura subjacente, que permite adaptabilidade em ambientes altamente dinâmicos. Fernanda retornou ao centro do palco. Vocês devem estar se perguntando como conseguimos essa virada dramática, disse ela, fazendo uma pausa estratégica. A resposta desafia nossas suposições mais básicas sobre inovação e talento. Com um gesto, convidou Luísa a se juntar a eles no palco. A menina hesitou brevemente antes de levantar-se, sentindo dezenas de olhares curiosos acompanhando seu caminho até o centro do auditório. Esta é Luísa Oliveira, apresentou Fernanda, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. Uma jovem matemática autodidata que encontrou uma solução elegante para problemas que desafiavam nossa equipe de especialistas há meses. Um burburinho percorreu a plateia. Luísa sentiu o peso dos olhares intensificarem-se, uma mistura de incredulidade e curiosidade. Luísa não veio de uma universidade prestigiada. Não possui diplomas ou certificações, continuou Fernanda. Ela aprendeu matemática avançada, cálculo e teoria de redes neurais por conta própria, em bibliotecas públicas, enquanto vivia em situação de vulnerabilidade. O silêncio agora era absoluto. Os executivos da Quantum Minds pareciam especialmente desconfortáveis. Gostaria que Luísa explicasse em suas próprias palavras a abordagem que revolucionou nosso projeto. Com o microfone em suas mãos, Luísa respirou fundo. Nunca havia falado para tantas pessoas antes. Por um instante, o medo a paralisou. Então seus olhos encontraram Mariana na plateia, que assentiu encorajadoramente. Ao seu lado, Débora sorria com confiança. Eram pessoas que acreditavam nela. A solução é simples, na verdade, começou Luísa, sua voz pequena mas clara. Quando você não sabe que algo é supostamente impossível, você apenas faz. Um pequeno riso percorreu a plateia, quebrando a tensão. Vi padrões onde outros viam apenas ruído, continuou ela, ganhando confiança. Percebi que o modelo estava tentando processar informação de forma linear em um problema inerentemente multidimensional. Então, redesenhei a arquitetura para refletir essa realidade. À medida que Luísa explicava os aspectos técnicos de sua solução, utilizando analogias simples para conceitos complexos, os rostos na plateia mostravam crescente admiração. Mesmo aqueles que não compreendiam todas as nuances técnicas podiam apreciar a clareza e elegância de seu raciocínio. Mas o mais importante que aprendi, concluiu ela, é que soluções inovadoras muitas vezes vêm de perspectivas diferentes, de pessoas que ninguém esperaria que contribuíssem. Devolvendo o microfone a Fernanda, Luísa deu um passo atrás, sentindo uma estranha mistura de alívio e realização. Fernanda sorriu, voltando-se para a plateia. E isso nos leva à segunda parte do nosso anúncio hoje, disse. Inspirados pela extraordinária jornada de Luísa, estamos lançando uma nova iniciativa. O programa Novos Horizontes. Nos minutos seguintes, Fernanda detalhou a proposta que havia compartilhado com Luísa, explicando como a Neotech planejava identificar e desenvolver talentos excepcionais em comunidades vulneráveis. Falou sobre diversidade cognitiva como motor de inovação, sobre responsabilidade social corporativa com retorno estratégico mensurável. Estamos buscando parceiros para essa iniciativa, concluiu. Investidores que enxergam não apenas o potencial tecnológico do projeto Antares, mas o potencial humano que pode ser desbloqueado através do programa Novos Horizontes. Quando a apresentação terminou, a resposta foi imediata. Investidores formavam filas para conversar com Fernanda. Jornalistas cercavam Ricardo com perguntas sobre os aspectos técnicos. E, para sua surpresa, Luísa viu-se igualmente requisitada. Foi impressionante, realmente impressionante, comentou um investidor de cabelos grisalhos, aproximando-se dela. Samuel Mendonça, Fundo Vanguarda. Quais são seus planos agora, jovem? Antes que Luísa pudesse responder, sentiu uma presença familiar ao seu lado. A prioridade imediata
é garantir a educação formal da Luísa, adaptada às suas habilidades excepcionais. Interveio Mariana com firmeza profissional. Qualquer participação dela em projetos futuros será equilibrada com seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. O investidor assentiu respeitosamente. Claro, claro. Apenas queria expressar meu entusiasmo com o potencial dela. Estaremos acompanhando sua trajetória com grande interesse. Quando finalmente conseguiram um momento de privacidade, Luísa se voltou para Fernanda. Os investidores pareceram gostar da ideia do programa, comentou. Mais que isso, confirmou Fernanda com um sorriso radiante. Já temos compromissos preliminares que cobrem o orçamento dos próximos 3 anos. O Novos Horizontes é oficialmente uma realidade. E minha resposta é sim, disse Luísa simplesmente. Quero ajudar a construir isso. Fernanda assentiu, seus olhos brilhando. Sabia que diria isso. E agora temos muito trabalho pela frente. Do outro lado do auditório, os executivos da Quantum Minds se retiravam discretamente, seus rostos tensos revelando o fracasso de seus planos. O projeto Antares não apenas sobrevivera, havia triunfado espetacularmente e agora estava prestes a transformar muito mais que apenas o mercado de tecnologia. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de atividades. O programa Novos Horizontes saiu do papel para se tornar uma realidade tangível, com uma velocidade que surpreendia até mesmo os mais otimistas na Neotech. O primeiro centro do programa foi estabelecido em um antigo galpão reformado na periferia de São Paulo, no bairro de Capão Redondo. O espaço amplo e luminoso após a renovação havia sido equipado com laboratórios de tecnologia, estúdios criativos, salas de aula adaptáveis e espaços de convivência acolhedores. Ainda não acredito que conseguimos fazer tudo isso em apenas 4 meses, comentou Mariana, agora coordenadora oficial do programa, enquanto caminhava pelo espaço com Luísa. A menina, que completara 13 anos recentemente, observava tudo com um misto de orgulho e fascínio. Suas roupas simples, mas bem cuidadas, e a postura mais confiante revelavam as mudanças em sua vida. Está exatamente como imaginamos, respondeu, aproximando-se de uma das estações de trabalho. Os computadores chegaram ontem? Sim, e já estão todos configurados com os softwares que você recomendou, confirmou Mariana. A internet de alta velocidade também está funcionando perfeitamente. Um ruído na entrada chamou a atenção das duas. Fernanda entrava acompanhada por um pequeno grupo de pessoas, incluindo Ricardo e representantes da Secretaria Municipal de Educação. E aqui está nossa mente brilhante, apresentou Fernanda ao avistar Luísa. A inspiração por trás de todo o conceito do Novos Horizontes. Luísa ainda se sentia desconfortável com elogios, mas havia aprendido a aceitá-los com um sorriso tímido. O mérito é da equipe inteira, respondeu diplomaticamente, especialmente da Mariana, que transformou ideias abstratas em um programa estruturado. Trabalho em equipe, concordou Mariana, algo que todos aprendemos a valorizar. Enquanto o grupo continuava a visita pelas instalações, Luísa refletia sobre as transformações em sua própria vida. Após a apresentação bem-sucedida do projeto Antares, Mariana havia obtido a guarda temporária da menina, proporcionando-lhe finalmente um lar estável. Sua educação formal havia sido retomada através de um programa personalizado, combinando aulas particulares, cursos online de nível universitário e mentorias específicas em suas áreas de interesse. Os primeiros participantes chegam na próxima semana, não é? Perguntou um dos representantes da secretaria. Exatamente, confirmou Mariana. 20 jovens entre 12 e 17 anos, selecionados através do nosso processo piloto. E como foi essa seleção? Indagou outro visitante. Ricardo adiantou-se para responder. Trabalhamos com assistentes sociais, educadores e psicólogos para identificar jovens com potencial extraordinário que, por circunstâncias socioeconômicas, não têm acesso a oportunidades adequadas de desenvolvimento. Não procuramos apenas habilidades matemáticas ou tecnológicas, complementou Luísa. Buscamos talentos diversos, artes visuais, música, linguagem, resolução criativa de problemas. O importante é a capacidade de pensar de forma diferente, concluiu Fernanda. De ver possibilidades onde outros veem obstáculos. Ao final da visita,
Os representantes da secretaria mostravam-se visivelmente impressionados. A prefeitura tem grande interesse em expandir essa parceria, comentou a secretária adjunta antes de se despedir. Vamos acompanhar de perto os resultados desse primeiro ciclo. Quando o grupo finalmente partiu, Fernanda, Ricardo, Mariana e Luísa reuniram-se na área central do centro. Estamos realmente prontos para começar? Perguntou Ricardo, sua expressão revelando uma mistura de entusiasmo e apreensão. Nunca estaremos totalmente prontos, respondeu Mariana com um sorriso sereno. Mas isso faz parte da beleza do processo. Vamos aprender e adaptar à medida que avançamos. Exatamente como um bom algoritmo de aprendizado, brincou Luísa, provocando risadas no grupo. Na semana seguinte, o Centro Novos Horizontes ganhou vida com a chegada dos primeiros participantes. Cada jovem tinha uma história única, marcada por desafios e resiliência. Havia Paulo, um adolescente de 16 anos que transformava a sucata eletrônica em esculturas cinéticas impressionantes. Camila, de 14 anos, que desenvolvera um sistema rudimentar de purificação de água usando materiais recicláveis. Mateus, 15 anos, autodidata em programação que criara aplicativos para ajudar sua comunidade. Eles me lembram você, comentou Fernanda com Luísa, observando os jovens explorando o espaço com olhos maravilhados. O mesmo brilho nos olhos. A diferença é que eles não precisarão fazer isso sozinhos, respondeu Luísa, uma nota de emoção em sua voz usualmente controlada. O programa foi estruturado em trilhas personalizadas, respeitando os interesses e habilidades específicas de cada participante. As manhãs eram dedicadas ao ensino formal adaptativo, garantindo que todos pudessem acompanhar ou avançar no currículo escolar. As tardes focavam em projetos práticos, mentorias e desenvolvimento técnico nas áreas de interesse. Luísa dividia seu tempo entre seus próprios estudos avançados e sessões de mentoria, com alguns dos participantes mais inclinados à matemática e computação. Para sua surpresa, descobriu que ensinar era uma experiência profundamente gratificante. Você tem um dom para explicar conceitos complexos de forma acessível, observou Ricardo após assistir a uma de suas sessões. Nunca havia visto alguém explicar algoritmos de machine learning com tanta clareza para iniciantes. Talvez porque ainda me lembro como era não entender, respondeu Luísa pensativamente. Quando você aprende sozinho, precisa construir pontes entre o conhecido e o desconhecido. Em paralelo ao funcionamento do centro piloto, o projeto Antares continuava sua trajetória de sucesso na Neotech. A implementação comercial do sistema havia atraído clientes importantes, desde instituições financeiras até organizações de saúde, todas interessadas em sua capacidade adaptativa sem precedentes. Os resultados do terceiro trimestre superaram todas as expectativas, anunciou Fernanda durante uma reunião estratégica. O retorno sobre investimento já ultrapassou nossas projeções para o ano inteiro. E o mais impressionante é a diversidade de aplicações, complementou Ricardo. A arquitetura que Luísa desenvolveu provou ser notavelmente versátil. A menina, que participava das reuniões estratégicas como consultora especial, recebia essas notícias com satisfação discreta. Para ela, o verdadeiro impacto de seu trabalho estava no programa social que havia inspirado. 6 meses após o início do programa, os resultados preliminares já se mostravam extraordinários. Paulo havia desenvolvido um sistema de energia alternativa que combinava princípios de artes cinéticas com engenharia sustentável. Camila aperfeiçoara seu purificador de água, alcançando níveis de eficiência que chamaram a atenção de especialistas em tecnologias sociais. Mateus liderara uma equipe que criou uma plataforma digital para conectar pequenos produtores locais a consumidores do bairro. A taxa de progresso deles é impressionante, comentou Mariana durante uma avaliação trimestral. Mas não estou surpresa. Quando você oferece ferramentas adequadas e um ambiente de apoio para talentos naturais, o desenvolvimento é exponencial. O reconhecimento externo não tardou a chegar. Reportagens em jornais e revistas especializadas começaram a destacar a iniciativa inovadora. Uma matéria especial na maior revista de negócios do país trazia a manchete: Da invisibilidade à inovação.
como uma menina prodígio e uma executiva visionária estão transformando o futuro da tecnologia brasileira. O impacto na vida pessoal de Luísa também era notável. Com a tutela legal de Mariana agora oficializada, ela tinha finalmente um lar permanente. Um quarto próprio, uma rotina estável, refeições regulares, privilégios simples que jamais tomava por garantidos. Seus pesadelos sobre o tempo no orfanato e nas ruas tornavam-se gradualmente menos frequentes. "Você está mais alta", observou Mariana uma manhã, medindo Luísa contra a marcação na parede da cozinha. "Quase 3 centímetros em 4 meses. Deve ser toda essa comida que você me obriga a comer", brincou Luísa, mas o sorriso em seu rosto revelava gratidão profunda. À medida que o programa ganhava visibilidade, novas oportunidades surgiram. Representantes de outras cidades brasileiras começaram a entrar em contato, interessados em replicar o modelo. Fundações internacionais ofereceram parcerias e financiamento adicional. "Precisamos pensar na expansão de forma estratégica", ponderou Fernanda durante uma reunião do comitê gestor. "Crescer muito rapidamente pode comprometer a qualidade." "Concordo", disse Luísa. "O elemento humano é essencial. Cada centro precisa manter a abordagem personalizada." "O que sugere, então?", perguntou Ricardo. "Documentar minuciosamente nossa metodologia. Treinar coordenadores com extremo cuidado. Expandir gradualmente, um centro por vez, garantindo que cada um mantenha a essência do programa original." A sugestão foi unanimemente aceita. Nos meses seguintes, um segundo centro foi estabelecido em Salvador, Bahia, seguido por um terceiro em Belém, Pará. Cada unidade adaptava-se às características culturais e necessidades específicas de sua região, mantendo os princípios fundamentais do programa. Em uma tarde particularmente significativa, Luísa foi informada que havia sido nomeada para um prestigioso Prêmio Internacional de Inovação Social. O comitê do prêmio destacava não apenas suas contribuições técnicas ao projeto Antares, mas principalmente seu papel na concepção do programa Novos Horizontes. "Você merece esse reconhecimento", afirmou Fernanda ao dar-lhe a notícia. "Está mudando vidas, Luísa." A menina ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. "Não fiz isso sozinha", respondeu finalmente. "Não, não fez. Mas foi você quem acendeu a centelha." Fernanda sorriu. "Às vezes é tudo o que precisamos para começar uma transformação." Naquela noite, em seu quarto, Luísa contemplava um mural que havia começado a montar em uma das paredes. Nele, cartas e mensagens de participantes do programa formavam um colorido mosaico de gratidão e esperança. Eram lembranças tangíveis de que propósito ia muito além de prêmios ou reconhecimento público. "O verdadeiro sucesso não está nos troféus", murmurou para si mesma, ecoando algo que Mariana frequentemente dizia. "Está nas vidas que tocamos." Com esse pensamento, voltou sua atenção para o caderno em seu colo, onde esboçava ideias para o próximo grande desafio: levar o programa Novos Horizontes para além das fronteiras do Brasil. 2 anos se passaram desde aquela noite chuvosa em que uma menina faminta entrara em um prédio corporativo em busca de comida e acabara revolucionando um projeto de inteligência artificial. O tempo, como sempre, trouxe mudanças, algumas sutis, outras profundas. Em uma ensolarada tarde de outubro, Luísa, agora com 14 anos e alguns centímetros a mais de altura, caminhava pelo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, acompanhada por um professor de física computacional. Seu cabelo cacheado, antes desgrenhado, agora estava bem cuidado, preso em um rabo de cavalo prático. Vestia jeans, tênis e uma camiseta com a logo do programa Novos Horizontes. "Suas ideias sobre computação quântica aplicada à IA são fascinantes, Luísa", comentava o professor, "especialmente para alguém tão jovem." "Ainda estou aprendendo, professor Mendes", respondeu ela com a modéstia que se tornara sua marca registrada, apesar das realizações extraordinárias. "Há muito que não compreendo completamente." "Isso é ciência, minha jovem. Ninguém compreende completamente", sorriu o acadêmico. "O importante é continuar fazendo as perguntas certas." Aquela visita ao ITA era parte da nova rotina de Luísa.
Após completar em tempo recorde o ensino fundamental através de um programa acelerado, ela agora dividia seu tempo entre estudos avançados em diferentes instituições acadêmicas e seu papel como embaixadora e consultora do programa Novos Horizontes. De volta a São Paulo no fim da tarde, Luísa foi diretamente para a sede central do programa, que agora ocupava um edifício inteiro no bairro da Liberdade. O local fervilhava de atividade. Dezenas de jovens em diferentes espaços, trabalhando em projetos, participando de mentorias ou simplesmente conversando animadamente nos espaços de convivência. Mariana, que supervisionava a operação nacional do programa enquanto mantinha seu papel como tutora legal de Luísa, recebeu-a na entrada. "Como foi no ITA?" perguntou, acompanhando-a pelo corredor principal. "Produtivo", respondeu Luísa. "O professor Mendes acredita que podemos publicar um artigo conjunto sobre meu modelo teórico até o final do ano. Mais uma publicação para sua coleção", sorriu Mariana. "A propósito, Fernanda está nos esperando na sala de videoconferência. A chamada com a Unesco começa em 15 minutos. Alguma novidade sobre a expansão internacional?" "Várias, na verdade, mas deixarei que ela mesma conte. A expansão do programa Novos Horizontes havia sido meteórica. O que começara como uma iniciativa piloto em São Paulo, agora contava com 17 centros espalhados pelo Brasil, atendendo mais de 1.200 jovens de comunidades vulneráveis. Os resultados iam muito além das expectativas mais otimistas: taxas de desenvolvimento acadêmico acelerado, inúmeros projetos de impacto social desenvolvidos pelos participantes, reconhecimento internacional como modelo inovador de educação inclusiva. Na sala de videoconferência, Fernanda aguardava. A CEO da Neotec parecia cansada, mas radiante. Os últimos 2 anos haviam sido intensos para ela também, equilibrando a crescente demanda pelo sistema Antares, agora em sua 5ª versão, cada vez mais sofisticada, e a expansão do programa social, que se tornara a menina dos olhos da empresa. "Ah, chegaram bem a tempo", saudou ela. "Temos grandes notícias." Antes que pudesse elaborar, a chamada foi iniciada. Na tela, representantes da Unesco, do Banco Mundial e de fundações educacionais de diversos países aguardavam. "Senhoras e senhores, obrigada por se juntarem a nós hoje", começou Fernanda. "Como combinado em nossa última reunião, gostaria de apresentar os resultados preliminares de nossa iniciativa piloto na Argentina e Colômbia." Durante os 40 minutos seguintes, dados impressionantes foram compartilhados. Os 2 centros internacionais do programa Novos Horizontes, estabelecidos 6 meses antes, já mostravam indicadores de sucesso comparáveis aos centros brasileiros mais maduros. A adaptação metodológica para diferentes contextos culturais foi um desafio, mas os princípios fundamentais provaram ser universalmente eficazes, explicou Mariana. "A chave continua sendo identificar potenciais não convencionais e fornecer ambientes de desenvolvimento personalizados. E a participação direta dos jovens na governança do programa tem sido crucial", acrescentou Luísa. "Eles compreendem melhor que ninguém as necessidades específicas de cada comunidade." Um dos representantes do Banco Mundial tomou a palavra. "Baseados nesses resultados preliminares, estamos prontos para aprovar o financiamento para a próxima fase de expansão. 10 novos centros distribuídos por América Latina, África e Sudeste Asiático." O anúncio foi recebido com entusiasmo contido. Era um passo gigantesco para o programa, mas todos ali compreendiam a magnitude da responsabilidade que vinha com ele. "Queremos garantir que a expansão mantenha a qualidade e os valores essenciais do programa", ressaltou Fernanda. "Crescer por crescer nunca foi nosso objetivo. Precisamente por isso confiamos na capacidade de vocês para liderar essa expansão", respondeu a representante da Unesco. "O modelo de governança que desenvolveram, combinando o rigor metodológico com adaptabilidade contextual, é exatamente o que buscamos em iniciativas globais." Após a conclusão da chamada, Fernanda, Mariana e Luísa permaneceram na sala, processando o significado daquela aprovação. 10 novos centros internacionais, refletiu Mariana. "Quando penso que começamos com 20 jovens em um galpão reformado, o impacto potencial é..." Fernanda buscava as palavras. "Exponencial",
completou Luísa, um pequeno sorriso nos lábios. Como um bom algoritmo deveria ser. As três riram, compartilhando aquele momento de realização coletiva. Falando em algoritmos, disse Fernanda, mudando levemente de assunto. Ricardo me enviou os dados mais recentes do Antares 5.0. O sistema está superando todas as métricas anteriores. Era esperado, respondeu Luísa. As otimizações na arquitetura de processamento paralelo que implementamos no último trimestre deveriam proporcionar um ganho de eficiência de pelo menos 22%. Na verdade, estamos vendo 27%, corrigiu Fernanda com um sorriso. Você continua subestimando suas próprias criações. Luísa deu de ombros, seu gesto característico agora acompanhado de um sorriso discreto. Como está o Paulo? Perguntou, referindo-se a um dos primeiros participantes do programa. Soube que ele foi aceito no MIT. Sim, com bolsa integral, confirmou Mariana com evidente orgulho. Seu projeto de energia renovável impressionou até mesmo os avaliadores mais céticos. E a Camila está na Suíça, apresentando seu purificador aprimorado em um congresso internacional de tecnologias hídricas, acrescentou Fernanda. Acabei de receber fotos. Está arrasando por lá. Luísa sorriu, genuinamente feliz com o sucesso de seus colegas. Nos primeiros meses do programa, havia lutado contra um sentimento irracional de competição, um resquício de seus anos de sobrevivência solitária. Gradualmente, aprendera a celebrar as conquistas alheias como vitórias coletivas. Acho que deveríamos comemorar, sugeriu Mariana, tanto as boas notícias de hoje quanto o seu aniversário de amanhã. Não precisamos de nada especial, protestou Luísa, ainda desconfortável com celebrações centradas nela. Não é questão de precisar, rebateu Fernanda gentilmente. É questão de merecer. Na noite seguinte, o terraço da sede do Novos Horizontes estava decorado com luzes suaves e mesas elegantemente arranjadas. Uma pequena celebração havia sido organizada, reunindo pessoas que fizeram parte da extraordinária jornada dos últimos 2 anos. A equipe original do Projeto Antares, os coordenadores dos diversos centros do programa, mentores voluntários, alguns dos jovens participantes que se tornaram amigos próximos de Luísa. Ricardo, agora diretor de inovação da Neotech, ergueu sua taça em um brinde. Há uma jovem que nos ensinou que o verdadeiro potencial humano não conhece barreiras de origem, diploma ou circunstância. Que nos mostrou que, às vezes, as mentes mais brilhantes estão nos lugares mais improváveis. A Luísa Oliveira, que fez 15 anos hoje, e a todos os futuros Luísas que o programa Novos Horizontes continuará descobrindo e apoiando. Aplausos calorosos seguiram-se ao brinde. Luísa, vestindo um simples, mas elegante vestido azul escolhido por Mariana para a ocasião, sorriu timidamente, ainda não totalmente confortável como centro das atenções. Mais tarde, enquanto os convidados conversavam em pequenos grupos, Luísa escapou para um canto mais tranquilo do terraço. Apoiando-se na balaustrada, contemplou a cidade iluminada abaixo. São Paulo, a metrópole que quase a engolira em seus dias nas ruas, agora parecia diferente aos seus olhos. Não mais um predador ameaçador, mas um universo de possibilidades. Fernanda juntou-se a ela, respeitando seu momento de introspecção com um silêncio inicial. Pensando no quê? Perguntou finalmente. Em padrões, respondeu Luísa, seus olhos ainda nas luzes da cidade. Nas ruas, aprendi a ver padrões onde outros viam apenas caos. Foi o que me manteve viva. Agora percebo que é também o que me permite enxergar soluções onde outros veem apenas problemas. Fernanda assentiu, compreendendo a profundidade daquela reflexão. Sua vida mudou muito nestes 2 anos. A vida de muita gente mudou, corrigiu Luísa. É isso que realmente importa. Um confortável silêncio se estabeleceu entre elas. Ao longe, a risada de Mariana se destacava em meio às conversas animadas. O que vê no futuro, Luísa? Perguntou Fernanda finalmente. Para você, para o programa. A jovem contemplou a pergunta por alguns momentos. Vejo mais centros em mais países. Vejo milhares de jovens descobrindo seu potencial, desenvolvendo soluções para problemas que ainda nem conhecemos. Vejo uma rede global de inovadores que pensam diferente. E para você? Luísa sorriu, um sorriso sereno que refletia sua jornada de crescimento pessoal.
continuar aprendendo, continuar resolvendo problemas, continuar ajudando a abrir portas para outros como eu. Objetivos admiráveis, comentou Fernanda. São os únicos que fazem sentido, respondeu Luísa com simplicidade. Quando você recebe uma segunda chance na vida, tem a responsabilidade de fazer algo significativo com ela. No dia seguinte, enquanto revisava relatórios dos centros internacionais em seu escritório na sede do programa, Luísa encontrou um envelope que alguém havia deixado sobre sua mesa. Dentro, havia uma reportagem recente sobre o programa Novos Horizontes, publicada em um jornal internacional de prestígio. O título dizia: A Revolução Silenciosa, como uma criança brasileira está redefinindo oportunidade e inovação global. O subtítulo completava: Tudo começou quando uma menina faminta entrou em um prédio corporativo em busca de comida e saiu tendo resolvido um problema que especialistas não conseguiam há meses. Luísa sorriu ao ler, não por vaidade, mas pela precisão da narrativa. De fato, tudo começara com fome. Fome de alimento, sim, mas também fome de conhecimento, de oportunidade, de um futuro diferente. A última frase da reportagem havia sido destacada por quem deixara o envelope. Talvez a verdadeira inovação não esteja nas tecnologias que criamos, mas em quem permitimos criá-las. De sua janela, Luísa podia ver o pátio do centro, onde dezenas de jovens de diferentes origens, idades e histórias de vida compartilhavam ideias, desafios e sonhos. Cada um deles carregava potencial extraordinário, que até pouco tempo atrás teria sido desperdiçado. Potencial não tem CEP, sobrenome ou diploma prévio, murmurou para si mesma, repetindo o que se tornara o lema não oficial do programa. Seu computador emitiu um alerta. Era hora da videoconferência com os coordenadores dos novos centros internacionais. Ajustando sua postura, Luísa preparou-se para mais um dia de construção do futuro. Não apenas o seu, mas o de todos aqueles que, como ela, mereciam a chance de transformar suas mentes extraordinárias em ferramentas de mudança positiva. Na tela de seu computador, rostos diversos de diferentes continentes começaram a aparecer. Jovens coordenadores, muitos deles ex-participantes do programa, agora liderando suas próprias unidades. Era a prova viva de que o ciclo virtuoso havia começado. Bem-vindos à nossa primeira reunião de planejamento global, iniciou Luísa com confiança tranquila. Temos muito trabalho pela frente, mas também um modelo comprovado e uma visão compartilhada. Enquanto conduzia a reunião, a menina que uma vez não tinha nada além de seu intelecto extraordinário, agora liderava uma revolução silenciosa que transcendia fronteiras, provando que às vezes as sementes mais poderosas do futuro são plantadas nos lugares mais improváveis. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Luísa Oliveira tenha tocado seus corações e inspirado suas mentes. Para continuar explorando histórias brasileiras igualmente cativantes, preparamos uma playlist especial que pode ser acessada clicando no ícone à esquerda da tela. Se esta narrativa despertou algo em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar aquele like valioso no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que celebram o potencial humano em todas suas formas. Compartilhe nos comentários qual momento da trajetória de Luísa mais ressoou com você. Que outras histórias de superação brasileiras você gostaria de ouvir? Estamos ansiosos para ler suas impressões. Até o próximo encontro.